Boa tarde, eu sou a professora Daniela, professora de língua portuguesa, e estou aqui para comentar com vocês as questões da prova objetiva de língua portuguesa do concurso da PF. Com relação à prova, uma prova um tanto quanto extensa, mas com textos bem tranquilos, né? A questão da gramática muito tranquila, mas a leitura e a interpretação que pega um pouquinho. Mas quem se preparou, quem fez uma boa leitura, foi atento, conseguiu perceber ali nos textos e nas leituras as respostas corretas, eu tenho certeza que se deu muito bem na prova. A prova na íntegra você encontra no blog, então aqui a gente vai direto para as alternativas e para as respostas. Não se esqueça de que se trata de um gabarito extraoficial, a gente espera a resposta oficial vir do formulador, né, vir lá da UNB para a gente poder conferir, ok? Então o primeiro texto, o texto da Maria Rita Kel, questões 1 a 8. Vamos lá, primeira questão. O trecho, o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não faz sentido, linhas 24 e 25, evoca o sentimento de revolta das famílias vítimas de violência urbana. Aquelas pessoas que gostam de ler podem ter percebido uma pequena intertextualidade desse pequeno fragmento com uma famosa música, e sim, é correta essa questão, porque realmente quando a gente fala cria essa situação, o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, está trabalhando, o que não faz sentido está trabalhando sim com a questão do sentimento das vítimas, pessoas que perderam entes queridos em decorrência da violência. Questão correta. Questão 2. Sem prejuízo das relações sintático-semânticas do texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo do texto poderiam ser corretamente reescritos da seguinte forma. Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos, tendo torcido também e principalmente para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. A gente precisa tomar cuidado com o seguinte, quando se fala em relações sintático-semânticas, eu estou pensando na estrutura e também no sentido. Lá no texto, o fragmento original diz o seguinte: penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Ponto. Torceram também para que a versão que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira. Quando você observa a alternativa que lhe foi colocada para analisar se é correta ou errada, há a inserção de um termo, que é o termo principalmente, né? A conjunção aditiva e o termo principalmente. O que ele estabelece aqui? Uma relação de desnível, uma informação mais importante com relação à outra. E isso faz com que a alternativa seja, a meu ver, errada, porque lá no texto estão em igualdade. Tanto buscar a condenação quanto a questão de que o que foi dito é verdade, ocupam o mesmo nível. Então, a questão é errada. Questão 3. Sem prejuízo do sentido original do texto, os dois pontos empregados logo após sim, linha 3, poderiam ser substituídos por vírgula, seguida de dado que ou uma vez que. Questão também aparentemente correta. Quando você substitui os dois pontos que inicia uma situação de explicação por dado ou uma vez que, né, a questão da vírgula, da pausa obrigatória, e o dado ou uma vez que, você mantém a mesma relação semântica. Então, 3 corretinho. Questão 4, de natureza indagativa, o texto coteja o comportamento do povo diante de determinados julgamentos. Em relação a uns, o povo se mobiliza ruidosamente. A outros, manifesta completo desinteresse. A questão está errada. Por quê? Porque eu não consigo perceber uma relação de comparação de situações no texto. Ele apenas foca uma questão comportamental em relação a um caso específico. Questão 5. As expressões nominais, os culpados, linha 4, os jurados, linha 7, principais suspeitos, linhas 10 e 11, e o pai e a madrasta, linha 12, formam uma cadeia coesiva, referindo-se a um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país, linhas 2 e 3. Isso está errado. Por quê? Porque os culpados, os principais suspeitos e o pai e a madrasta se referem, sim, a um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país, mas os jurados não têm um referente diferente, então a questão é errada. Questão 6. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, a oração que inculpou o pai e a madrasta, linhas 11 e 12, poderia ser isolada por vírgulas, sendo a opção pelo emprego desse sinal de pontuação uma questão de estilo apenas. Errado, precisa tomar cuidado com orações adjetivas. Sem vírgula, elas têm uma função restritiva, com vírgulas explicativas. E lá no texto, sem as vírgulas, é restritivo, não posso trabalhar por opção, eu vou mudar o significado. Quando ela é restritiva, se refere a um grupo apenas, quando ela é explicativa, à totalidade. Então, não dá para ficar eu quero ou não quero por vírgula, muda o sentido. Questão 7.
A substituição da expressão ainda que terrível, na linha 23, por senão que terrível, preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Não preservaria por quê? Por que a 7 é errada? Porque ainda que é concessivo e o senão trabalha com uma ideia de contrariedade, a gente não tem a mesma relação semântica. E a questão 8, a última questão com relação a esse texto, o emprego dos elementos onde, na linha 2, e de onde, linhas 6 e 7, no texto, é próprio da linguagem oral informal, razão por que devem ser substituídos, respectivamente, por no qual e da qual, em textos que requerem o emprego da norma padrão escrita. Questão, não posso considerá-la correta, porque tanto onde quanto de onde não são errados quando você usa para lugar. Precisa lembrar que onde, de onde, aonde são pronomes relativos que eu vou usar para lugar. Cada um exige uma preposição diferente. O onde é o em que, o aonde é o a que e o de onde é o de que. Então, eu não posso realizar essa substituição porque eles não configuram erro, ok? A questão 9... tem um outro pequeno texto para leitura, questões 9, 10 e 11, são questões que devem ser respondidas com base num pequeno texto retirado da internet, não esqueça de olhar no blog a prova para fazer a leitura. Questão 9, vamos lá. No que se refere ao texto acima, julgue os itens seguintes. 9. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para o seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, linha 1, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda e o trecho. Tome conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento, linhas 4 e 5, fosse, por sua vez, substituído por conheçam os atos havidos no transcurso do acontecimento. Aqui, se você for espertinho, já mata de início, que é errada, porque afim separado é diferente, tem um sentido diferente de afim junto. Quando você usa o afim separado, você está trabalhando com a ideia de com a finalidade de, e quando você usa o afim junto, a ideia de afinidade. Então, a questão é errada, essa era uma questão fácil. Questão 10. Na linha 3, a correção gramatical do texto seria mantida caso a expressão os quais fosse substituída por que, ou fosse suprimida, desde que, nesse último caso, fosse suprimida também a forma verbal são, questãozinha correta, bem tranquila. A questão 11, o trecho, os sujeitos lhes impõem, linhas 3 e 6, 3 a 6, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Cada um dos sujeitos do processo tome conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento e se habilite a exercer os direitos que lhes cabem e a suportar os ônus que a lei lhes impõe. Questão correta, porque quando você trabalha com a concordância do verbo com o sujeito formado pela expressão cada um, a concordância vai se dar com o pronome cada, portanto, o verbo fica no singular, está certinho. As próximas questões, questões 12 a 16, são referentes a um texto do Getúlio Marques Pereira Neves e dizem o seguinte. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens que se seguem. Vamos lá, questão 12. Infere-se do emprego das expressões, tanto quanto possível, linha 24, e a mais perfeita representação possível da linha 27, que a instrução processual nem sempre consegue retratar com absoluta exatidão o que aconteceu na realidade dos fatos. Quem leu o texto percebeu que a questão é correta, é uma questão interpretativa. 13. Depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países ocidentais, um método investigativo no qual a contundência probatória da confissão é suficiente para ensejar a condenação do arguido. Questão errada, é o contrário, né? Dá uma olhada no primeiro parágrafo do texto que você vai perceber onde está o erro. Questão 14. A argumentação do autor centra-se nessas duas ideias. Condenação da imputação da pena, baseada na confissão do acusado, e valorização da instrução processual na busca de provas suficientes para uma solução justa do litígio. Lá no início do texto ele diz que não basta mais a confissão, mas sim busca-se assumir um caráter investigativo para a comprovação da verdade. É o que justifica ser correta essa questão 14. Questão 15. O segundo período do primeiro parágrafo do texto estaria gramaticalmente correto se fosse reescrito da seguinte forma. Quer-se dizer que, não mais vigorando o sistema inquisitório, no qual o órgão julgador cuidava também de obter a prova da responsabilidade do acusado, a qual consistia, no mais das vezes na sua confissão, o que se almeja no sistema acusatório é fornecer ao órgão julgador provas bastantes ao esclarecimento da verdade. Nessa questão eu fiquei, mas me parece ser correta.
Vamos aguardar o gabarito oficial para ter certeza disso. Mas, a princípio, lendo o texto, a parte que trabalha com esse fragmento e lendo a reescrita, eu não encontrei nenhum erro. E mantém, sim, um padrão sintático correto e um padrão semântico correto também. Questão 16. Seriam mantidas a correção gramatical e a coesão do texto, caso o pronome os, em, não os haveria de ter, em linha 13, fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal ter, escrevendo-se tê-los. Questão correta, porque não existe nenhum impeditivo, a gente desconsidera a questão do não ser atrativo para próclise com locuções verbais. Então, eu posso, sim, colocar o pronome depois do segundo verbo, desde que ele não esteja no particípio, que a gente tem um verbo no infinitivo, não vai haver problema. Com relação à função e à linguagem das correspondências oficiais, julgue os itens seguintes. Então, da questão 17 à questão 22, a gente encontra as respostas com base no Manual de Redação Oficial, né? Também faz parte do edital do concurso. Questão 17. Formas de tratamento como Vossa Excelência e Vossa Senhoria, ainda que sejam empregadas sempre na segunda pessoa do plural e no feminino, exige inflexão verbal de terceira pessoa. Além disso, o pronome possessivo que faz referência ao pronome de tratamento também deve ser o de terceira pessoa, e o adjetivo que remete ao pronome de tratamento deve concordar em gênero e número com a pessoa e não com o pronome a que se refere. Certíssima essa alternativa. De repente, pode até ter gerado algum tipo de dúvida pela extensão e pela questão de pessoa, e não com o pronome está em destaque ali, mas está corretíssimo, é bem dessa forma que se estabelece a concordância. Questão 18. Para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando, expediente cuja tramitação apresenta como principais características a rapidez e a simplicidade, certíssimo também. Questão 19. O emprego do padrão culto da língua em expedientes oficiais é justificado pelo alto nível de escolaridade daqueles que os redigem e daqueles a quem se destinam. Isso é errado. A gente tem lá no Manual de Redação Oficial da Presidência uma passagem que diz o seguinte: é importante que toda a comunicação, toda a redação oficial seja compreendida por todos os cidadãos. Então, eu não posso estabelecer essa questão hierárquica de quem tem mais ou menos conhecimento. Todo mundo precisa entender. Tem que ser claro, tem que ser coeso, tem que ser coerente. Então, eu não tenho essa relação de alto nível. Eu uso essa norma padrão porque eu estou trabalhando com uma redação oficial. Tá? Então, a questão aí 19, é errada. Questão 20. A formalidade de tratamento empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação oficial varia de acordo com a relação existente entre quem a expede e quem a recebe. Isso equivale a dizer que a hierarquia presente entre os interlocutores é determinante para a escolha adequada dos pronomes de tratamento adotados no texto. Considerei essa questão errada pelos mesmos motivos da questão anterior. Como é que eu vou trabalhar com relação hierárquica? É lógico que aqui, se a gente levar em consideração apenas os pronomes de tratamento, existe sim uma relação hierárquica para a escolha, onde eu vou usar Vossa Senhoria, Sua Senhoria, mas, a princípio, o entendimento que eu obtive da questão está trabalhando com uma questão de hierarquia entre quem escreve e quem manda, e isso não existe na redação oficial. Questões 21 e 22. Julgue os itens a seguir conforme a adequação da linguagem dos excertos a um texto de correspondência oficial, o qual, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, deve caracterizar-se por impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Então, vamos lá. Temos 2 fragmentos. Precisamos analisar esses fragmentos com relação aos quesitos que foram elencados no enunciado. Questão 21. Informamos que, na reunião passada, onde discutiram-se questões relativas à revisão da remuneração de escrivães e outros assuntos de ordem financeira, a ata não foi assinada por todos os presentes. Atenciosamente, José da Silva. Aí eu encontro muitos erros com relação aos aspectos que foram abordados no enunciado. Então, 21 é errada. Por quê? Nós informamos, então está fazendo uso de pessoalidade, não impessoalidade, como prevê o comando, né? Eu precisava necessariamente trabalhar com uma terceira pessoa, não com uma primeira do plural. O onde é um pronome relativo que eu só uso para lugar. Está mal colocado ali, a gente tem uma inadequação vocabular. Se eu uso um pronome relativo, comete-se também um erro de colocação pronominal quando o se no discutiram-se vai para lá. Então, está cheio de probleminhas aí. A 21 é errada. E a 22, senhor corregedor, a ação rigorosa da Polícia Federal, no sentido de
extirpar os crimes de tráfico das comunidades menos favorecidas foi determinante para que a operação fosse considerada bem-sucedida até a presente fase. Faz-se necessário agora que se acompanhe regularmente as atividades dos cidadãos residentes nos locais envolvidos. Visa-se com isso a não reincidência de crimes nas etapas subsequentes do projeto e em período posterior ao seu término. Totalmente impessoal, é claro, é conciso, formal, mantém a mesma estrutura do começo ao fim, então a 22 é correta com relação aos critérios que foram exigidos. Bom, a gente tem aqui um gabarito extraoficial, aguarda a liberação do gabarito oficial. Eu espero que vocês tenham alcançado sucesso nessa prova e a gente se vê num próximo momento. Muito obrigada, beijo, tchau.